Eu sou Rebeca, eu sou gerente de operações aqui na Culture, eu estou aqui há quase um ano. Eu comecei minha trajetória profissional numa consultoria de gestão, trabalhei quase 5 anos na Falcone e hoje eu sou responsável aqui pela área que faz toda a parte de desdobramento de metas, acompanhamento de resultados, acompanhamento do P&L. E eu sou o Matheus, estou aqui na Culture desde 2020, então vai fazer uns 5 anos aproximadamente. Inicialmente entrei na área de sucesso do cliente, em que eu também trabalhei ali com projetos de implantação, e aí muito focado em implantação de OKRs nos clientes. E aí hoje estou aqui na área da Rebeca como analista de negócios e estratégia. Então a Culture ela nasce aí há quase 10 anos com a ideia do nosso fundador, o Kiko, de trazer uma outra abordagem, trazer uma nova forma da gente olhar a gestão de desempenho nas empresas aqui no Brasil. E aí ele bebeu muitas referências ali de empresas do Vale do Silício que ele julgava como referências que traziam abordagens assim que realmente faziam diferença na gestão de desempenho das empresas. E hoje a gente atende empresas, desde empresas pequenas com 20, 30 colaboradores até grandes empresas no Brasil com mais de 30, 40 mil colaboradores, em módulos que vão desde a gestão de desempenho até o desenvolvimento dos times ali com PDI e com um módulo também de acompanhamento de resultados, de gestão de metas, gestão de OKRs, que é um módulo de OKRs. O processo de desdobramento de metas aqui na Culture, ele começa com o planejamento estratégico. Então a gente tem uma sessão de planejamento estratégico com as principais lideranças de todas as áreas para garantir que todas as frentes do negócio são contempladas nesse planejamento. E aí, com base no planejamento estratégico, a gente define quais vão ser os objetivos da empresa para aquele ano. E aí depois, dados os objetivos da empresa, a gente precisa desdobrar isso para os times para garantir que a organização inteira esteja alinhada com os objetivos da empresa. E a partir desses objetivos que a gente define ali a nível empresa, a gente faz o desdobramento para os objetivos a nível time, né? E aí a área de operações aqui, a área de estratégia de negócio tem um papel fundamental, que a gente apoia as áreas ali a fazer esse desdobramento dos objetivos e projetos estratégicos, até que a gente consiga ali chegar nos principais objetivos das áreas, aí em diferentes segmentos, porte de atuação e etc. E até chegar, eventualmente, até para aquelas áreas que fazem sentido, nos objetivos a nível individual e projetos também. E aí é muito legal que a gente usa a nossa própria plataforma para fazer esse acompanhamento. Como eu comentei no começo, eu trabalhei numa consultoria de gestão por quase 5 anos e lá eu participei de projetos de gestão de metas em várias empresas de diversos segmentos e em muitas delas a gente acabava usando planilhas, que assim funciona, mas acaba sendo um processo muito moroso, a planilha vai, a planilha volta, a gente não consegue atualizar a tempo e aqui na Culture a gente usa a nossa própria plataforma, o que facilita muito, porque os times têm autonomia de atualizar lá em tempo real, de acompanhar os objetivos de outras áreas, de entender o todo como a empresa está indo. A gente usa também uma ferramenta lá de mapa estratégico, então os objetivos das áreas eles acabam ficando alinhados entre si, a gente sabe qual objetivo de qual área está contribuindo para o objetivo macro da companhia. Então é muito legal a gente conseguir usar o nosso próprio produto para fazer o nosso acompanhamento de metas. De desafios, me vem à cabeça dois principais. O primeiro é de garantir que todos estejam alinhados com essa estratégia, né? Então, desde a pessoa do time de CS até a pessoa do time comercial, a pessoa de produto, então todas as pessoas alinhadas com essa estratégia. E um segundo desafio que eu enxergo ali também é o desafio de garantir que o cronograma, desde o desdobramento, planejamento, criação das metas, que a gente consiga ter todas elas prontas no nosso cronograma desenhado, ele ocorra sem muitos atrasos, né? E aí, para solucionar esse primeiro desafio, né, do alinhamento, primeiro que já utilizar a nossa plataforma, em que qualquer pessoa consegue acessar e ver como que está desdobrada a nossa estratégia para os objetivos da sua área, até os seus objetivos individuais, eventualmente, os projetos aos quais ela está participando, já garante esse alinhamento, é uma forma que a gente faz de garantir que todos consigam estar alinhados. A gente também faz um processo de debriefing, então de todas as áreas no final do ciclo fazem essa retrospectiva do que deu bom, o que não deu certo, o que poderia ser melhorado, quais são as conquistas que a gente teve nesse último ciclo pra gente conseguir celebrar o que deu bom, para que a gente consiga levar para o próximo ciclo, né? Então a gente faz esse debriefing por área e é a responsabilidade da liderança da área fazer esse debriefing. Nós da área de operações a gente apoia nesse processo ali, né? A gente instrui como que deve ser feito esse processo de debriefing.
E além do alinhamento, né, como eu falei do cronograma, como são muitas pessoas com quem a gente tem que comunicar, muitas pessoas que têm que fazer esse desdobramento da meta, dos OKRs, na verdade, a gente precisa garantir que tudo seja feito dentro de um cronograma bem rígido ali, né? Então, a gente até utiliza a própria plataforma para fazer essa gestão de notificações. Então, a própria plataforma tem funcionalidade de você enviar e-mail para aquelas pessoas que ainda não fizeram seu desdobramento, ainda não cadastraram seus OKRs ali para o ciclo, ou ainda não atualizaram ali, quando a gente está falando do processo de acompanhamento, né? A gente faz um acompanhamento semanal dos resultados, então nós da área de operações, a gente é owner desse projeto, assim, de garantir que todas as áreas estão atualizando seus resultados semanalmente, até para que a gente consiga passar para a alta liderança ali como que tá esse resultado ali dos nossos principais indicadores e também dos avanços ali dos projetos que a gente conduz, né? Acho que outro desafio que a gente tem é não só ter o alinhamento inicial das lideranças ali, de todo mundo saber quais são os objetivos do ano, daquele ciclo, mas também de manter isso ao longo do ciclo. E a gente tem reuniões aqui de resultados, só que as reuniões são por área. Então, acaba que, às vezes, o time de CS não tem visibilidade do que o time de vendas está fazendo, que não tem visibilidade do que o time de produto está fazendo. Então, a gente começou aqui também uma rotina que a gente chama de comitê operacional, que é um comitê ali com as médias lideranças, para garantir que todo mundo está alinhado e tem visibilidade do que as outras áreas estão fazendo. E é muito legal porque, como todo mundo atualiza a plataforma, como todo mundo coloca o que está sendo feito lá, a gente nem precisa construir material, a gente sabe que é muito chato ficar construindo PPT para poder fazer essas agendas, mas aqui a gente nem constrói material, a gente abre a própria plataforma e aí lá a gente consegue ver quais key results estão dentro do esperado, quais não estão, quais objetivos a gente deve alcançar e quais objetivos não, e também dá pra gente cadastrar lá os planos de ação que os times estão desenvolvendo nos casos que a gente está com perspectiva de não atingir o resultado, de não alcançar o objetivo. Então acho que isso acaba poupando muito tempo da nossa própria área, que eventualmente o time de operações ia acabar ficando responsável por pelo menos criar ali o template e manter um padrão para todo mundo, e a gente já usa o padrão da própria plataforma, e isso é muito bom também para estimular os times, porque eles sabem que depois eles não vão precisar construir um material para mostrar os resultados deles, porque eles vão utilizar o que eles usam ali para acompanhar os resultados do dia a dia. Acho que tudo começa, assim, com um dos nossos valores, que é foco em resultado. Então, a gente tenta, ao máximo, ali, pregar o que tem estampado ali nas paredes aqui do escritório, né? Então, a gente tenta trazer isso aqui no nosso dia a dia. Sempre que a gente implementa um novo processo, vai ter resistência ali dos times, algumas pessoas não vão ver valor naquilo que está sendo feito. E eu acho que o grande desafio é fazer as pessoas enxergarem o valor daquilo ali, para que elas não façam só por uma mera burocracia, não façam só porque alguém está falando que elas precisam fazer, mas porque de fato elas veem valor naquilo ali para o trabalho delas. Eu acho que muito do que a gente tenta fazer aqui é isso, é fazer o acompanhamento lá para que as pessoas consigam ir acompanhando os resultados delas individualmente, o resultado do time delas, e também para que todo mundo consiga ter ali visibilidade de quais planos de ação estão sendo feitos. Eu acho que a gente usa muito o ciclo de OKRs para poder dar visibilidade para o trabalho das pessoas, dar visibilidade para as ações que elas estão fazendo, para o acompanhamento que a gente tem aqui. Então, claro que no começo, assim, foi mais difícil, algumas pessoas ainda têm resistência ali, não veem tanto valor, mas a gente vem conseguindo fazer com que as pessoas enxerguem aquilo ali não só como uma burocracia, mas como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de acompanhamento. Então a gente tem lá os planos de ação, no modelo de Kanban, o que está pendente, o que está sendo feito, o que já foi concluído. A gente consegue analisar do que foi concluído, o que impactou o resultado positivamente, o que não teve o impacto esperado. Então eu acho que muito de vencer o desafio ali, de fazer com que as pessoas entendam que a plataforma não é uma mera burocracia, mas é uma ferramenta de trabalho, é usar a plataforma no dia a dia. E como eu falei anteriormente, assim, a gente também usa ela nas reuniões, a gente não precisa criar PPT, já está tudo lá. E a gente até inclui as pessoas nesse processo, né? Todos são incluídos nesse processo. Então, desde o processo do debriefing, em que as áreas participam, então não só a liderança que define o que teve de aprendizados, então a gente envolve as pessoas ali nesse processo, como a Rebeca falou, no acompanhamento, né? Então muitas vezes saem planos de ação que nem sempre vai ser a liderança, que às vezes pode ser o responsável, o owner ali daquele projeto ou daquele objetivo, mas vão ter saídas que vão ter como responsáveis as pessoas do time. Então a gente cadastra elas lá como owners daqueles planos de ação, daquelas ações, então a gente consegue dar essa responsabilidade para as pessoas envolvendo elas, desde o processo de fechamento
treinamento, debriefing, no planejamento, quando a gente cobra e relembra eles de cadastrar os seus objetivos e cadastrar seus projetos, mas também no processo de acompanhamento, né? Então, de garantir que o que está sendo combinado, o que a gente está tendo de saída ali dos processos, ele vai ter um fim, né? A gente vai dar prosseguimento nesse acompanhamento das ações também. E uma coisa engraçada é que no começo as pessoas sempre estavam um dia antes preenchendo a plataforma para reunião, e aí a gente cobrando, eu fazia, Matheus, manda mensagem lá no grupo, lembrando as pessoas, avisando o canal. E hoje em dia, às vezes, no meio do mês, uma semana antes, eu tô passando pelo escritório e alguém me fala, tô aqui atualizando meus OKRs, tô aqui atualizando a plataforma. Então, assim, deixou de ser um ciclo da gente cobrar para ter um ciclo das pessoas virem pedir ajuda e as pessoas virem falar pra gente, tô atualizando aqui, esse mês eu bati meta, já consegui chegar no meu resultado e ainda falta uma semana para acabar o mês. Então acaba gerando uma cultura mesmo de muito foco em resultado que está sendo muito legal de ver. Acho que um ponto interessante de se falar é que ao final de cada ciclo a gente sempre tira aprendizados, assim, né? E a gente sempre tem feedbacks para melhorar para o próximo ciclo, né? Então esse é um ponto que até a metodologia que a gente usa, assim, né, e trabalhar com ciclos curtos, eles permitem essa adaptabilidade ciclo a ciclo. Então, ponto, assim, que a gente passou a utilizar, como a Rebeca falou antes, a gente agora utiliza até o próprio mapa estratégico da plataforma para fazer esse acompanhamento. Então, é algo que há uns 2 anos atrás a gente não fazia, assim, né? Como eu falei, a gente vai evoluindo nesse processo e a gente até vai incluindo novas áreas que até um tempo atrás não tinham ali OKRs, não participavam ali desse processo de definição de objetivos junto com as áreas de negócio, como CS, como vendas. Hoje a gente até tem times de produto e tecnologia que estão envolvidos nesse processo, que também tem seus OKRs, tem seus projetos estratégicos ali, porque a gente enxerga que são áreas também estratégicas, como as áreas de negócio. Então, a gente consegue estar evoluindo constantemente, assim. Então, é outro aprendizado que a gente tem de envolver outras áreas, assim, nesse processo. Acho que um outro aprendizado que a gente tem, e algo que eu vim aprendendo nos projetos da consultoria, é que a gente precisa ter paciência, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, e eu sempre falo pro meu time, quando a gente vai para uma primeira reunião, vai ser muito ruim, que aí a gente já vai na expectativa do que realmente vai acontecer. É muito difícil o primeiro ciclo ele ser muito bom, ele já rodar da forma que você imaginou que ele ia rodar. Então, no primeiro comitê que a gente teve, eu só falei para ele, eu falei, Matheus, fica tranquilo que vai ser péssimo. E de fato foi, a gente se perdeu no tempo, algumas pessoas estouraram, mas assim, a última reunião que a gente teve já estava num nível completamente diferente. E aí eu converso muito com o meu time porque a gente às vezes é muito ansioso de fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente planejou, e a vida real ela acaba não sendo assim e gera uma frustração. Então, é confiar ali de fato que o processo ele vai acontecer, que se a gente perseverar, se a gente não desistir, as coisas vão melhorar, porque não tem como piorar quando começa muito ruim. Então, hoje eu acho que a gente já está num nível muito melhor, a gente tem muito para evoluir, tem. Mas assim, da primeira agenda que a gente fez com os times ali de comitê para a última agenda que a gente fez, tem uma evolução enorme, assim. E eu acho que a gente ainda vai conseguir evoluir muito mais, mas tem que ter paciência, não dá para, se o primeiro for ruim, desistir. Meu time não vai conseguir fazer isso. Não, porque é um processo. Criar a cultura de metas é um processo. Então, eu acho que esse é um dos maiores aprendizados, tanto aqui, no processo daqui, como que eu tive ao longo da minha trajetória profissional, trabalhando com metas em diversos segmentos.